Bom dia! Quando eu tô longe De você e a gente não pode se ver. Me sinto tão borocochô ai que saudade. que eu tô. A hora que demora pra passar, de todo jeito a gente para deixar Em dia a distância. que enfraqueça nossa sintonia. Se a gente se encontrar, a vontade que dá é congelar O meu relógio tempo para poder ficar milhões de anos juntos, porque quando eu tô longe de você e a gente não pode se ver, me sinto tão borocochô. Ai, que saudade que eu tô. a hora que demora pra passar, de todo jeito a gente para deixar Em dia não há distância que enfraqueça. a nossa sintonia. Quando eu tô longe De você e a gente não pode se ver, me sinto tão borocochô. Ai, que saudade que eu tô. Muita saudade de vocês, gente. Muita. Coloquei aqui uma musiquinha pra gente pra gente começar o nosso dia, né? A nossa manhã, assim, com bastante animação. E para dizer para vocês que eu tô com bastante saudades, mas que já tá chegando perto, né? Já esteve mais longe de começar as aulas, né? Então, vamos fazer das nossas aulas online umas aulas mais divertidas, né? Aproveitar um pouco mais esse tempo, certo? Estudar bastante, deixar as atividades todas em dia, né? Não podemos desperdiçar o nosso tempo. Mesmo que estejamos longe, mas precisamos, né, ó, estudar, né? Tá todo mundo fazendo as atividades aí, bem direitinho? Deixando tudo em dia? Então tá certo, então tá legal. Então, pessoal, já que precisamos deixar tudo em dia, né? Vamos lá, então? Ontem, na nossa aula no Zoom, nós trabalhamos língua portuguesa até a página 36, certo? E para dar continuidade, a professora hoje ainda vai trabalhar língua portuguesa na página 37. Só para relembrar, ontem a professora deu orientações para vocês sobre a nota extra, né? Que vocês têm que me entregar até sexta-feira, tá? E começamos com a apostila uma história, uma fábula, né? Lembram o que é fábula? Aquela história onde os animais se comportam como gente, como pessoas. Eles falam, eles gesticulam como pessoas, né? Tem comportamentos de seres humanos. E, muito importante, no final da fábula, tem sempre um ensinamento, uma moral, para a gente aprender também, né? Porque a fábula ela é divertida, mas ela ensina também, né? Não é só diversão, não. Tem que aprender alguma coisa junto
com a diversão, né? Pode ser divertido e também pode nos trazer algum aprendizado, certo? E a fábula é assim, é bem legal, né? Então, vamos começar? Lá na página 37 da apostila, vou compartilhar com vocês, tá? Só deixa a tia Mayara botar aqui bem direitinho. Vamos lá. Quando eu tô longe de você. Legal essa música, né? Pior é que agora ela não sai da minha cabeça, daí eu fico cantando o tempo inteiro e lembrando de vocês ainda. Vamos ver, então, as nossas atividades de hoje, tá? Vamos começar com a página 37 da apostila de língua portuguesa, certo? Mas, para fazer essas atividades, nós precisamos relembrar a história, tá? Então, a tia vai contar para vocês rapidinho a história da garça, certo? Não vou ler, tá? Eu vou contar. A garça era uma garça velhinha já. Ela já estava assim bem debilitada de saúde, né? Já não enxergava muito bem e tinha muita dificuldade para se alimentar, porque ela é um bichinho, ela é uma ave, né? Então ela precisa caçar para poder se alimentar. E ela vivia numa fazenda, né? Junto com outros animais. E aí lá tinha um lago. A garça, apesar de velhinha, né? Teve uma ideia. Ela chamou o amigo dela, o sapo, e disse para ele avisar os peixes lá no fundo do lago que o dono da fazenda ia esvaziar o lago e que ele ia tirar todos os peixes e ia dar esses peixes para os animais comerem, né? E assim o sapo fez, né? Ele era amigo dos peixes, ele foi lá, né? Contou para os peixes e tal. E os peixes ficaram alvoroçados, preocupados. E aí, os peixes foram conversar com a garça. Ai, dona Garça, e agora o que a gente vai fazer, tadinhos? Desesperados, né? Sem saber que isso era a armação da dona Garça. Aí o que a dona Garça fez? Ela contou para eles o seguinte: olha, nem tudo está perdido, eu posso ajudá-los. Vocês podem ir morar lá num poço que tem lá do outro lado da fazenda. E aí lá ninguém vai incomodar vocês. Só que peixe vive na água, né? Como é que eles vão atravessar a fazenda para ir morar lá no poço? Os peixes disseram, não dá, não tem como, a gente não vai conseguir fazer isso. Aí a dona Garça, esperta que só ela, disse assim, ah, mas é para isso que servem os amigos. Eu levo vocês até lá. Pode deixar que eu levo. E aí os peixes, né, ficaram assim com um pouco de medo. Ela disse, já foi a época que eu comia peixe. Hoje eu sou vegetariana, eu não como mais peixes. Aí os peixes se tranquilizaram e confiaram na dona Garça. A dona Garça pegou os peixes e levou todos os peixes para um tanque, onde tinha uma água muito rasinha, né? Muito rasinha, bem transparente. E aí ela não teria dificuldade nenhuma de se alimentar. Porque a água era rasinha, clarinha, ela poderia enxergar os peixes tranquilamente e abocanhar, né? Então, coitado dos peixes, ficaram servindo de alimento para a garça, né? Moral da história: não se deve acreditar no inimigo, né? E essa foi a história que foi contada ontem durante a aula Zoom, tá? Fizemos algumas atividades e agora vamos dar continuidade, certo? Vamos ver. A atividade número 10 da página 37 diz assim: cada animal que aparece na história tem um jeito de ser, né?
Vocês têm que relacionar as colunas ligando o animal à sua característica de acordo com o texto. Então, a Dona Garça velha, ela é ingênua? Ou ela é esperta? Ou ela é muito obediente? O que vocês acham? E o sapo? Ele foi ingênuo? Ele foi esperto? Ou ele obedeceu a Dona Garça? E os peixes foram ingênuos? Foram espertos? Ou foram obedientes? Liguem cada personagem à sua característica de acordo com o texto, certo? Nessa história, a garça agiu como um animal normal ou de modo parecido com os humanos, pensando, falando. Como é que a garça agiu? Assinalem apenas uma das alternativas. Questão número 12. Copie do texto a frase que apresenta a moral da história. Lembram que eu falei para vocês que as fábulas apresentam uma moral? Como se fosse um conselho, né? Como se fosse assim um ensinamento. Olha só, essa é a moral, ó. Não se deve acreditar em conselho de inimigo. Então, esta frase vocês devem copiar aqui, certo? Número 13. A palavra inimigo na moral da história está se referindo a quem? A garça ou ao sapo? E o que a moral dessa história quer dizer? Aqui está pedindo para vocês conversarem com os colegas, mas vocês vão conversar com quem está aí ajudando vocês a fazer a atividade. O que a moral da história quer dizer? Não se deve acreditar em conselho de inimigo. O que será que isso quer dizer? Será que um inimigo vai dar conselho bom para alguém? Ou o inimigo vai querer prejudicar, né? Vamos ver este post-it aqui, que é importante. Histórias em que os personagens são animais que agem como seres humanos são chamadas de fábulas. Geralmente, são textos breves e que trazem ensinamentos, né? Uma moral da história, como nós já vimos. A moral, na maioria das vezes, é uma frase que aparece no final, ou então no último parágrafo da história, tá? Como apareceu ali na história que nós lemos, apareceu na última frase, certo? Agora, com a palavra contação de história. Pessoal, essa atividade é super bacana, tá? O que vocês vão fazer? Lá no material de apoio, vocês têm as páginas de um livrinho, certo? De que livrinho? Do livrinho da Garça Velha, tá? Vocês vão fazer um livrinho com a história da Garça Velha, certo? Vocês terão que organizar as páginas, tá? Essa primeira aqui, ó, ela não está colorida, ela está ilustrada, mas não está colorida. Então, vocês vão caprichar aqui colorindo esta página e vão escrever o título da história. Qual é o título mesmo? A Garça Velha, né? E aí, vocês vão recortar, né, destacar as folhinhas, organizar de maneira que vocês consigam perceber o que acontece primeiro, o que acontece depois, mas tem as páginas numeradas, tá? Se tiverem dúvidas. E depois vocês irão contar essa história aí para as pessoas da casa de vocês, tá? E quando terminar a história, vão incluir a moral da história, tá? Vamos explicar aí para as pessoas na casa de vocês a moral da história da Garça Velha, tá bom?
Então, ó, divirtam-se construindo o livrinho. Já está tudo prontinho, certo? É só destacar e aí vocês terão que, na primeira página, colocar o título e pintar a ilustração. Aqui também dá para enfeitar, ó, vocês têm que colocar o nomezinho de vocês, tá? Este livro pertence à professora Maiara, tá? O nomezinho de vocês vai aqui, tá? E aí, organizem o livrinho com as páginas, tá bom? Ó, organizem as ilustrações de acordo com a ordem dos acontecimentos, né? Prestem bastante atenção na história. E aqui na última página, vocês têm que colocar o nome dos personagens, tá? Então, tem a garça, tem o peixe e tem o sapo, certo? Essa é a atividade em que vocês terão que contar a história para alguém, tá bom? Eu adoraria assistir um vídeo de vocês contando essa história. Então, quem quiser me mandar, não é obrigada, tá? Ninguém é obrigado a fazer. Mas quem quiser aproveitar esse momento e contar uma história bem divertida aí para os familiares, mostrando as ilustrações, eu vou adorar assistir a um vídeo com vocês contando a história, tá bom? Agora, papo sério. Vamos falar de pontuação. Já falamos sobre pontuação antes, tá? Então, vamos relembrar o assunto pontuação e aprender mais um pouquinho, tá bom? Então, nesse trecho aqui do texto, ó. Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Dizem os peixes. Bem sei que vocês, peixes, não podem viver fora d'água. Vejam bem, o que tem aqui, pessoal? Ó, esse traço aqui, no início de cada fala, nós sabemos que o nome desse traço é travessão, tá? E que o travessão, ele indica que tem alguém falando, certo? Então, isso mostra que aqui foi uma pessoa, um bichinho, um personagem que falou, e logo em seguida, quando tem outro travessão, outro personagem está falando, tá? Então, o travessão, ele vai indicar a fala de alguém. Agora, na letra A, que sinal de pontuação é utilizado para indicar a fala dos personagens? Não sei, gente, esqueci. Não lembro mais. Letra B. De quem são essas falas? Quem falou isso e quem falou isso? Escrevam ali o nome dos personagens, tá? Agora um post-it para relembrar. O travessão é um sinal de pontuação que aparece antes da fala. Já relembrei isso, né? Mas é sempre bom relembrar. Número 2. Quem conta a fábula da garça velha? Quem é que conta? Quem é que está contando a história? É um dos personagens ou é alguém que não participa da história? Nós chamamos a pessoa que conta a história de narrador. Nesse caso, o narrador é um personagem ou é alguém que não participa da história? Como é que eu posso perceber isso? Vejam bem. Olha como é que está escrita a história. A garça não conseguia mais apanhar peixes com facilidade. Devido à idade avançada, sua vista estava tão cansada que às vezes passava dias inteiros sem comer. E foi num desses dias, quando estava com o estômago a roncar de fome, que ela teve uma ideia. Vendo que o sapo se aproximava, ela não perdeu tempo. Só li um pedacinho para vocês. Notem que, nesse pedacinho, pelo menos, quem contou a história não participou da história. Simplesmente contou, mas não disse assim, por exemplo,
Eu conversei com a garça falou comigo, a garça me pediu para eu avisar os peixes. Nada disso. A pessoa, né, o personagem, o narrador que contou a história, ele não é um personagem, tá? Porque ele não participa da história. Então, aqui, qual é a alternativa correta? Quem conta a história é um dos personagens? É o sapo? É a garça? É um dos peixes? Não. Então, a resposta correta é alguém que não participa da história. É um narrador que apenas observa, tá? Número 3. Releia o trecho a seguir. E foi num desses dias, quando estava com o estômago a roncar de fome, que ela teve uma ideia. Vendo que o sapo se aproximava, ela não perdeu tempo. Seu sapo, avise os peixes que a lagoa será esvaziada. Sublinhe a fala de um personagem. O que a gente vai ter que aprender a fazer aqui? A gente vai ter que aprender a fazer o seguinte, nós vamos ter que separar aquilo que foi o narrador e aquilo que foi um personagem que falou, tá? Quando é um personagem, aparece o travessão, tá? Então, ó, seu sapo, avisa os peixes que a lagoa será esvaziada. Isso aqui vocês terão que sublinhar, fazer um traço embaixo, porque é a fala da Dona Garça, de um dos personagens. E aí a professora já respondeu a letra B. De quem é essa fala? Da Dona Garça, né? Aí podem escrever aqui. O trecho que vem antes da fala da garça é a fala do narrador, como a professora já explicou, né? Na história A Garça Velha, há momentos em que os personagens falam e outros em que os fatos são contados por um narrador, tá? Que, no caso, não participa da história, certo? Número 4. Releia o trecho a seguir. Os peixes ficaram atarantados e, temendo pelo seu fim, foram se aconselhar com a garça. Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Vocês devem copiar agora a parte em que quem conta os fatos é o narrador e não um personagem. Aqui, quem é que está falando? Um peixe, né? Que está preocupado com a tragédia que está se anunciando. E, na verdade, era mentira, né? Mentira da Dona Garça. Mas, enfim, quem fala esta parte é um peixe. Nós temos que copiar aquilo que o narrador fala. Então, ó, esta parte é a fala do narrador, tá? É o fato que ele está contando, ele está dizendo que os peixes ficaram, né, muito preocupados e tinham medo de morrer, né, do fim deles, e então foram se aconselhar com a garça. Agora, vocês têm que sublinhar a parte que indica a fala de um personagem, tá? Na letra B. Aqui vocês copiam o que o narrador fala. Na letra B, vocês sublinham a parte que o personagem está falando, certo? E aí respondem de quem é essa fala, certo? Agora, número 5. Volte ao texto e ao lado de cada travessão, escreva o nome de quem fala. Vamos voltar lá no texto? Vamos voltar lá um pouquinho. Quase chegando. Aqui, ó. Começa nessa página. Sempre que tem um travessão, a professora falou que é um personagem falando. Mas quem está falando? Talvez vocês tenham que reler o texto, tá? Porque aqui, ó, neste espaço, vocês vão ter que colocar o nome do personagem. Por exemplo, aqui,
quem está falando é a Dona Garça. Então, vocês vão pegar o lápis de escrever e vão escrever aqui, Garça, tá? Depois, qual é o próximo travessão? Aqui. Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Quem é que fala isso? O peixe, né? Então, escrevam o peixe aqui. E aí, vocês vão analisar todas as outras falas, né? Onde tem o travessão, e colocar o nome de quem está falando, certo? O nome do personagem. Vamos ver onde é que estamos. Aqui. Número 6. Agora chegou a sua vez de pontuar falas de personagens. Complete os espaços a seguir com a pontuação adequada. Vamos ver. Vocês conhecem essa brincadeirinha aqui do tatu? Alô? O tatu tá aí? Não, o tatu não tá. Mas a mulher do tatutando é o mesmo que o tatu tá. Vocês terão que colocar aqui travessões para dizer que tem um personagem diferente falando, né? Ó, essa fala é da pessoa que está falando ao telefone e ela está fazendo uma pergunta. Então, ao final da pergunta, eu coloco o ponto de interrogação. Aí o tatu responde, né? A mulher do tatu, na verdade, né? Essa aqui é a mulher do tatu. Se a mulher do tatu está respondendo, então, outro travessão. Aí a pessoa que está ao telefone falando com a mulher do tatu responde, então, outro travessão, certo? Agora, aqui, vocês irão fazer do mesmo jeito, tá? Só que é outra tirinha, né? Então, vamos lá. O doce perguntou para o doce, qual é o doce mais doce? O doce respondeu para o doce, o doce mais doce é o doce de batata doce. Agora, vocês terão que fazer com este aqui, tá? Colocando o travessão e o ponto de interrogação nos lugares corretos, ok? Última atividade de hoje. Aqui vocês terão que imaginar que acabaram os peixes do tanque onde a Dona Garça os colocou. E aí ela terá que ter uma outra ideia para matar a fome dela. Senão ela vai morrer de fome. Pensem, mesmo com todo o trabalho que ela teve, toda a trama, né, todas as mentiras que ela contou, acabaram os peixes. E agora, como é que a Dona Garça vai se alimentar? Para isso, pessoal, vocês terão que destacar lá do material de apoio a figura dos novos personagens, certo? Uma tartaruga, uma coruja e um coelho, tá? Nessa continuação, novos personagens entram na história. Vocês vão destacar lá do material de apoio, como a professora mostrou, né? Para descobrir que personagens são. Agora vocês já sabem porque eu já contei, né? E vocês vão colar aqui nos lugares adequados, ó. A tartaruga, o coelho e a coruja. Depois, vocês vão ilustrar uma situação em que estejam todos, incluindo a garça, tá? Então, aqui, vocês irão terminar as atividades de hoje com um lindo desenho, ok? Mas não esqueçam, usem a imaginação para tentar aí contar a história de outro jeito, continuar a história, né? Os peixes acabaram. E agora? Apareceram novos personagens. A tartaruga, a coruja e o coelho. O que a Dona Garça vai fazer agora para se alimentar? Pensem
inventem. E se quiserem me mandar um vídeo com essa nova história, fiquem à vontade, tá bom? Vou adorar receber um vídeo de vocês contando um outro final para essa história. Será que a dona Garça vai continuar se dando bem? Ou dessa vez ela vai se dar mal? Porque mentira não é legal, né, gente? Não é legal mentir, não, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã é feriado. Não teremos aulinha, tá legal? Um beijo e até a nossa próxima aula.